Filipenses capítulo 2, de 14 a 16. Filipenses capítulo 2, de 14 a 16. Eu vou ler aqui, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Irmãos, esse texto aqui é interessante. Ele fala, nós devemos fazer tudo, sem murmurações e nem contendas. E tem um motivo. Ele fala, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Muitas vezes nesse mundo nós passamos por provações, pressões do trabalho, e vem aquela tentação para a gente acabar murmurando. Mas a palavra fala aqui, fazei tudo sem murmurações. Ou muitas vezes vem aquela discórdia, você fala a sua opinião e a pessoa não quer ouvir, e vem aquela tentação para gerar aquela contenda. Mas também fala, sem murmurações e nem contendas. Para quê? Para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Nós habitamos, amados irmãos, no meio de uma geração pervertida e corrupta, infelizmente. Mas é no meio dessa geração pervertida e corrupta que nós devemos deixar a nossa luz resplandecer, como diz aqui, como luzeiros no mundo. A nossa luz tem que brilhar. E essa é a vontade de Deus. Nós precisamos deixar a luz de Cristo resplandecer no meio da geração, que é uma geração onde tem a cultura das trevas. A cultura da nossa geração é a cultura das trevas. É só coisas que não agradam a Deus. E a nossa luz, a luz que habita em nós, a luz de Cristo, precisa brilhar no meio dessa geração. Tem um outro texto em Mateus 5,14. Olha aqui, que interessante, que Jesus fala que nós somos. Mateus 5,14. Mateus 5,14. Jesus está falando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém? Nossa luz tem que brilhar no meio dessa geração, porque só assim eles vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Mas, irmãos, hoje estou feliz. Graças a Deus. Eu tenho que falar isso. Os amados irmãos estão aqui, eu falei para eles, eu acho que é pior para quem fica, viu? Para quem vai, é uma maravilha, porque é tudo novidade, Pega um avião, beleza, tô no avião,
estou vendo filme, chega, olá, coisa nova, né? Pessoas novas. Agora para quem fica, né? Aqui a gente fica no meio dos problemas, da rotina, segurando, né? Tudo os problemas, né? Mas graças a Deus os irmãos voltaram e eles vão contar um pouquinho ainda, pouquinho, né? Porque tanta coisa que aconteceu lá, não dá para falar tudo. Então quero convidar aqui os irmãos, minha esposa, o Jair e a Paula. Paula, tá aí? Tá aí? Ah, Paula. Vamos ver. Meus irmãos, graças a Deus, nós voltamos mesmo. Mas realmente foi um tempo muito, muito bom. A gente pensando que a gente não ia falar praticamente nada mesmo. Porque é tanta coisa que a gente ainda está processando. Nós chegamos ontem, quantas horas? 7 horas da noite. A gente saiu, era 5 horas da manhã lá, 3 horas aqui no Brasil. Nós não passamos uma noite sem dormir praticamente. A Paula conseguiu dormir um pouquinho, umas 2 horas, uma noite anterior, mas a gente não dormiu praticamente nada. Então, é tanta coisa que a gente tem que processar. Mas, então a gente trouxe, vou mostrar algumas coisinhas que nós recebemos lá, só para. Essa é a bandeirinha que nós ganhamos, bandeira de Portugal, que nós ganhamos no dia da nossa despedida lá. Ô Robson, você pode se afastar, colocar o vídeo? Eu só queria colocar o vídeo, esse vídeo que a gente vai passar, é um vídeo bem descontraído, foi o primeiro dia que nós chegamos lá, foi o primeiro. Não sei se foi o primeiro trabalho que a gente foi participar, mas a gente ia de van. Então a gente sentou na van e aí o pastor que nos levou estava tão feliz lá, e aí começaram a cantar e a gente gravou um videozinho de como eram as nossas idas para os nossos trabalhos. E a gente gravou e eu quero passar agora de manhã. Bem rapidinho. Porque apesar de que são poucos, esses poucos que tem, irmãos, eles estão firmes em Cristo. Firmes mesmo em Cristo. Eu queria ler um texto vazio. Se for me falar, vai ficar vazio. 1 Pedro
até o 11. Diz assim: pois é por isso que foi pregado o Evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo seja Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, se alguém serve, faça isso, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo. Nós estamos ali para fazer aquilo que Deus queria e nós tínhamos convicção e temos convicção que nós estivemos no centro da vontade de Deus. E todo o trabalho que foi feito de evangelismo, que foi a entrega de folhetos, e o maior trabalho também que nós tivemos lá, que na verdade não foi um grande trabalho se for pensar, mas o projeto que nós tínhamos para ir lá foi para fortalecer a Igreja de Cristo. A gente foi para conviver com os irmãos, porque para eles lá era tão seco. Onde eles olhavam não tinha outros irmãos, eram os irmãozinhos que eles tinham ali na igreja, eles não tinham convívio com outros. Então quando nós chegamos, foi como se inflamasse mesmo a chama, que estava praticamente, não estava apagada a chama de Cristo, mas a força dos irmãos estava bem debilitada. Mas nós fomos lá e nós sentimos que realmente eles foram fortalecidos do Senhor, porque nós não ministramos segundo a nossa vontade, nós ministramos segundo a vontade de Deus. Quando ela estava falando, eu estava lembrando porque eu tinha pedido ao Senhor que pelo menos eu conseguisse mudar a vida de uma pessoa, que eu pudesse levar alegria e progresso a uma pessoa. Aí eu fui numa casa para fazer visita ali, para ter uma senhora de 72 anos. E eu cheguei ali, comecei a falar para ela: nossa, eu tinha orado a Deus, eu queria que você viesse na minha casa, para você, eu queria você para conversar com você. Eu até falei: bom, você aceita ser minha mãe? Eu falei: sim, eu ganhei uma mãe, um pai, lá em Portugal. Foi uma coisa tão maravilhosa. A gente veio aqui e eu quero falar minha forma. E que a gente foi lá, a gente foi mais abençoado do que a pessoa, eu penso assim. Mas a gente levou alegria além ao povo que passa por muitas dificuldades, questões familiares. Essa senhora falou para mim que tinha parente aqui no Brasil, o pai veio e deixou ela lá para casar com um português, ficou lá, casou e ela perdeu parente aqui no Brasil e falou: olha que Deus é bom, agora me deu um filho de coração no Brasil. Então isso é assim, coisas maravilhosas. E não foi, graças a Deus, não foi só essa senhora, foi mais pessoa que a gente pede para Deus, pouco ele dá muito mais do que a gente pede, né? E foi a alegria de. Nossa, eu estou até nervoso, né? Foi a alegria de estar lá e poder ver que as nossas vidas não nos pertencem a Deus. E aonde tiver, se nós colocarmos a vida na mão dele, ele vai nos ajudar a fazer a diferença e mostrar esse grande amor que existe de Deus. E através das pessoas que eles usam como tem usado. E sentir, gente, o que é ser um missionário? É realmente entrar aqui, pronto, para receber, para dar, e realmente é assim, uma maravilha, muito bom mesmo. E eu agradeço a Deus, porque eu precisava estar em Portugal. Eu acho que, como eu falei, Deus trabalhou muito mais em mim. Me ensinou muitas coisas. A vida do pastor Pedro me parece muito comigo. É um irmão do ganhado também, né? Até o pastor Joaquim, pastor Pedro. Aí a gente abraçava e falava: ó, nós somos filhos gêmeos, só a mãe nos reconhece. Então, assim, parecido de amor, né? Todos os três amores. Então, acho assim, foi maravilha mesmo, tá? Bom, não vou falar muito, porque eu realmente estou muito emocionado também. Aí, realmente, tem bom não estar, né? Pode passar para a Paula.
Mérito, Paula Rocha, 2014. Campanha de Evangelismo, Europa, Portugal, Isaías 52:7. Então, assim, uma coisa que veio na minha mente é que o Monte Senhor nos constrange, porque foi muito amor, muito carinho, e eles realmente estão precisando. Se vocês se habilitarem, o Senhor colocar no coração de vocês a comer as malas, então, tem trabalho, muito trabalho lá, gente. É muito idolatria, é muito pecado lá. Então, e a Casa de Missões, onde nós ficamos, ela está preparada só para receber missionários, né? Onde o pastor Pedro fica, que o pastor Pedro é o homem de Deus mesmo, a graça. Eu só pedi para o presbítero fazer uma oração dos nossos irmãos. E no próximo culto, irmãos, de missões aí, acho que os irmãos vão estar melhor para falar. Mas valeu, esse pouco momento, uma bênção mesmo. Até eu já chamo a casa, não tem como, mas Deus é maravilhoso. Pode orar? Da intervenção do Senhor naquele lugar. Oramos pelos pastores que ali estão, que foram compartilhar nessa manhã. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida do pastor Pedro, do pastor Joaquim, pedindo que o Senhor continue nos fortalecendo, ó Deus, continue dando esperanças, porque o trabalho do Senhor não é vão. E no momento certo, os frutos vão começar a aparecer, Senhor. Fortaleça o Senhor Deus na tua graça. Fortaleça, Senhor, aqueles que receberam a mensagem do Senhor lá, através do folheto, através de uma conversa, de um bate-papo. Continue, Deus, alimentando os corações daqueles que receberam a palavra do Senhor. Eu creio que no momento certo o Senhor há de tocar em cada coração, porque é o Senhor que nos chama para perto de Ti no momento certo. Oramos para o Senhor que não deixe essa obra, Senhor, desfalecer, morrer naquele local, mas vivifica a cada dia, Senhor, a esperança de cada um deles se colocar à disposição do Senhor naquele lugar, Senhor. Supra a necessidade daqueles pastores, supra as necessidades dos missionários que ali estão trabalhando pelo Senhor. Não deixa, Deus, que venha faltar o alimento, não deixa, Deus, que venha faltar aquilo que eles necessitam para dar continuidade ao Teu Evangelho, Deus. Oramos por aquele povo, Senhor, para que o Senhor nos liberte da idolatria, para que o Senhor mova os corações deles direcionados a Ti, Senhor, e que eles reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos, Pai amado. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos meus irmãos que o Senhor nos trouxeram em segurança, em paz, Deus, e que essa igreja possa ser despertada cada vez mais para trabalhar para o Senhor. A seara é grande.